Glórias, glórias e aleluias ao Rei dos Reis, ao nosso Senhor. Eu quero convidar você neste momento a abrir a sua Bíblia no livro, na carta de 1 João, no seu capítulo de número 2. Nessas Bíblias disponíveis na igreja é a página 255 do Novo Testamento. Primeira Epístola de João, capítulo de número 2, nós vamos ler os versos de 3 a 6. Diz assim a palavra: Ora, sabemos que o que temos vou repetir, que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Vamos orar. Ó Pai, ajuda-nos neste momento a continuarmos, ó Deus, adorando ao Senhor, glorificando ao Senhor, por meio da meditação, por meio da reflexão na Tua Palavra. Que o Teu Espírito nos visite com poder, trazendo uma reforma para as nossas vidas, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Nessa manhã nós seremos mais breves. Eu vou apresentar como que uma homilia para vocês, mas com o mesmo tema da nossa cantata, obviamente. Nós celebramos 502 anos de reforma, da data em que Martinho Lutero pregou as suas teses na Catedral de Wittenberg, na Alemanha. E já nos foi apresentado que uma das formas de estruturar os lemas da reforma é por meio de 5 solas. Solas vem da palavra latina que significa somente. E esse texto nos sugere algumas reflexões, e eu vou caminhar dentro desse raciocínio em poucos minutos, não necessariamente apresentando os 5 solas na ordem tradicional que se costuma apresentar. Começo fazendo isso olhando para o verso número 3, que diz, como lemos, ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Em outras versões bíblicas, essa palavra guardamos nos traz o significado mais objetivo do que o texto está nos dizendo aqui. O texto está nos dizendo a respeito da nossa obediência. Então, por exemplo, na versão NVI da Bíblia diz, sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. E é mandamentos aqui que nos remete ao nosso primeiro sola, o sola scriptura, do latim, somente a escritura, somente a palavra de Deus. O que os reformadores queriam dizer, e Deus fala para nós até hoje, é que não a nossa tradição, não o que eu acho a respeito das coisas e a respeito de Deus, mas somente a palavra de Deus é necessária para eu compreender os valores de Deus. Mas o que eu quero trazer para você nessa manhã é que não basta o conhecimento de Deus. O que o apóstolo João está nos dizendo aqui é que as Escrituras não existem apenas para satisfazer a nossa curiosidade a respeito de Deus. Não. As Escrituras existem para nos auxiliar para a vida. Não sei se você já viu nas livrarias no Brasil e no mundo uma série de livrinhos, normalmente eles são amarelos, que o título é Faça Você Mesmo. Aí faça você mesmo, aí vem lá alguma coisa relacionada à culinária, alguma coisa relacionada a artes manuais, né? É uma série que vem do inglês do it yourself. O que a Bíblia, o que as Escrituras nos apresenta também é, além da revelação de Deus, além de contar a história do Evangelho, mas é um manual para a vida. As Escrituras nos ensinam e nós fazemos, nós guardamos,
nós obedecemos. E é isso que João está dizendo aqui. Sabemos que o conhecemos se nós de fato obedecemos a sua palavra, sola Escritura. E quando nós fazemos, quando nós obedecemos, isso nos aponta para um outro sola. Porque quando nós fazemos isso, nós damos glórias a Deus. E aí vem o soli deo glória. Somente a Deus seja toda a glória. Na cosmovisão, na visão de mundo da Igreja Reformada, tudo que existe, tudo que nós fazemos, absolutamente tudo, é para a glória de Deus. E aí surge uma pergunta: mas pastor, é possível uma pessoa estar na igreja, mas com um foco longe da glória de Deus? Sim. É esse grupo de pessoas que Jesus chama no Evangelho de religiosos. É por causa desse grupo de pessoas que desde os tempos de Jesus sempre existiu, que houve a reforma protestante. Esse era o grande problema que levou à reforma protestante. E nós temos que pensar em nossas vidas, não apenas apontar o dedo para quem é religioso, e pensar se em alguns momentos, mesmo entendendo o Evangelho, mesmo sendo discípulo de Jesus, nós não deixamos um pouco de lado a glória de Deus e passamos a buscar os nossos próprios interesses. Isso é ser religioso, é deixar a glória de Deus de lado e buscar os nossos próprios interesses. Por isso a reforma vem e bate com esse lema: pare com isso, soli deo glória, toda a glória é devida somente a Deus. Jesus, ele traz afirmações fortes quando ele trata desse problema. Por exemplo, em João 8,44, ele fala que o pai das pessoas que são religiosas dessa forma é o diabo. Jesus fala: vocês estão chamando Deus de pai, mas o pai de vocês é o diabo, porque vocês não estão fazendo a vontade de Deus. Pastor, e quando nós glorificamos a Deus? Nós glorificamos a Deus quando nós nos conectamos a Deus. É uma conexão vertical. Quando nós nos conectamos uns aos outros, uma conexão horizontal. Quando nós nos conectamos à missão que Deus nos deu, ide por todo o mundo, anunciar o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu glorifico a Deus quando eu presto o meu serviço, quando eu o sirvo. A glória a Deus é dada quando eu tenho intimidade com Ele, quando eu amo o próximo, quando eu cumpro o meu chamado, a minha missão, servindo ao Senhor com os dons e talentos que Ele me deu. Esse soli deo glória fica claro no verso número 4. Eu vou ler na versão NVI agora. Aquele que diz eu o conheço, mas não obedece, nas nossas Bíblias está guarda, aos seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Esse é o religioso. Conhece, mas não obedece. Ele fala algumas coisas, mas ele está mentindo. Mas o verso de número 5 nos aponta para sola gratia, somente a Deus, ou somente pela graça. Quando diz assim o verso número 5, aquele entretanto que guarda a sua palavra, o verso 5 é o contraponto do verso 4. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Desta forma, ou assim, nós sabemos que estamos nele. Somente pela graça, ou sola gratia, significa que tudo que ocorreu, tudo que ocorre em meu relacionamento com Deus, é pela graça de Deus. E João está falando de amor, porque a graça de Deus é manifestada na minha vida e na sua vida por meio do amor. O que é curioso aqui para nós refletirmos é que qualquer pessoa tem a capacidade de entender com o seu conhecimento o amor de Deus.
Mas ser discípulo de Jesus é mais do que conhecer a respeito da sua graça, do seu amor. Ser discípulo de Jesus significa imitar o Mestre. E o texto nos aponta, especialmente quando diz, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus, para a verdade bíblica, de que assim como Deus foi gracioso conosco, assim como Deus nos amou sem nós merecermos, nós devemos da mesma forma amar aos outros, amar ao nosso próximo. É isso que a Bíblia nos ensina. Somente a graça nos faz olhar para trás, olhar para o presente e perceber que tudo sempre foi pelo amor e pela graça de Deus. E então isso traz uma convocação para eu ser gracioso, para eu amar as pessoas também. Na Bíblia nós temos vários exemplos, vou citar só dois. O pai pródigo. O texto é conhecido como filho pródigo, mas quem é pródigo é o pai, que é gracioso, que é amoroso com seu filho apesar dos seus erros. A graça que esse pai recebeu de Deus, ele transmite ao seu filho. Jesus também conta em Mateus 18 a história de um servo mau, que teve uma dívida perdoada, uma dívida grande, muita prata, muito valor, e depois ele não perdoa uma dívida menor. E Jesus diz naquele texto, isso não faz o menor sentido. Assim como Deus é gracioso com as nossas vidas, nós devemos ser graciosos com o próximo. E o verso número 6, que termina a nossa reflexão, diz: aquele que diz que permanece nele. Isso nos aponta para sola fide, ou somente a fé. O clássico texto de Hebreus 11, verso 1, diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos. É a prova de coisas que nós não vemos, ou em outras versões, de convicções, de fatos. E o que eu quero dizer para você nessa manhã, é que pela fé, nós acreditamos em tudo que o Espírito Santo nos revela na sua palavra. Esse lema da reforma, somente pela fé, sola fide, aponta que somente a fé é necessária para a nossa justificação, para a nossa salvação. Joia, eu sei que você já sabe disso, mas o que eu quero chamar a sua atenção nessa manhã é: essa fé é importante no início do nosso discipulado, quando Jesus nos chama para sermos discípulos de Jesus, mas essa fé é fundamental para a nossa vida como discípulos de Jesus. O que eu quero dizer é que somente a fé nos proporcionará permanecer em Cristo Jesus. E eis um grande desafio num mundo que nós vivemos com tantas distrações. A coisa se complica quando essas distrações nos tiram o foco de Cristo. E aí nós chegamos ao último sola, quando ainda no verso 6 diz: esse também deve andar assim como ele andou. Solos Christus, somente a Cristo. Não era apenas uma afirmação verbal dos reformadores. Eles desejavam voltar aos princípios do cristianismo, aos princípios da igreja, como revelado ali no livro de Atos. E eles tinham certeza, como nós temos certeza hoje, que isso só era possível, e isso só é possível quando nós olhamos somente para Cristo. Eu não vou olhar para a cultura para ela permear a minha vida. Eu não vou olhar para filosofias ou ideologias para permear a minha vida. Eu não vou olhar nem para mim mesmo, porque o meu coração é enganoso e a minha natureza é pecaminosa. O meu olhar tem que ser somente para Cristo. É um processo de purificação da igreja. Solos Christus. De tempos em tempos é necessário. E muitos defendem que no mundo hoje a igreja precisa de uma reforma.
E não há problema em pensarmos nisso, porque os próprios reformadores tinham essa consciência de que reforma, assim como a reforma do nosso carro, assim como a reforma das nossas residências, não basta você reformar uma vez, você precisa sempre manter, e manter, e manter, e manter. Manter o quê? A nossa fé, o nosso foco somente em Jesus. Se é necessário uma purificação, o filtro é Jesus. De forma prática, eu quero concluir dizendo, baseado nessa frase, devemos andar como Ele andou. Que Jesus veio ao mundo para nos salvar. Jesus morreu no nosso lugar para nos salvar. Mas Jesus veio ao mundo também para nos ensinar a viver. E Jesus nos ensinou na prática. Ele nos mostrou como é viver. Às vezes, meus queridos irmãos, a religião nos afasta da simplicidade da vida de Jesus, ou como Ele nos chama para viver. Foi isso que aconteceu na Reforma Protestante, e é isso que precisa acontecer sempre nas nossas vidas. A religião é complexa, é difícil. Jesus é simples. A religião é pesada. Jesus é leve. A religião é impossível. Jesus é possível. Por isso, nessa data que nós celebramos, nesse evento que nós celebramos a data da Reforma Protestante, Deus nos chama, Deus nos convida para uma reforma de vida, que passa pela palavra, pela graça, pela fé, somente por meio de Jesus Cristo. Tudo isso dando glórias a Deus. Amém? Que Deus nos ajude e nos abençoe a cumprir a vontade dEle nas nossas vidas.